Meus queridos, essa semana promete, hein? Temos uma série de acontecimentos muito importantes. Donald Trump viajando por Oriente Médio para selar ali o acordo de paz entre o grupo terrorista Hamas, que a esquerda mundial defende, inclusive os dementes aqui do Brasil, né? Como é que você pode defender um grupo terrorista que assassinou, violentou e cometeu todo tipo de atrocidade contra o povo de Israel? Então, Donald Trump está indo lá para acabar com esse conflito, para resgatar reféns e para salvar vidas. E mais, Donald Trump também anunciou que vai sim, cara, olha só, olha a notícia aqui para vocês, ó. Trump estuda bombardear alvos estratégicos militares na Venezuela para acabar com a ditadura de Maduro. Alvos militares estratégicos, quer dizer, alvos que provavelmente vão enfraquecer o poderio das Forças Armadas venezuelanas, né, que, portanto, ali ensejassem talvez até numa rendição, né? Então, sem aqueles alvos estratégicos, sem aqueles pontos de interesse, as forças militares não conseguiriam ali uma espécie de reação, porque o povo não tem condição de reagir e me arrisco a dizer que nem sequer vai querer reagir, porque eles sabem que assim como Donald Trump fez lá na Palestina, na faixa de Gaza, né, ele foi salvar aquelas pessoas das mãos de um grupo terrorista, do Hamas. Na Venezuela é a mesma coisa, Donald Trump está indo salvar o povo venezuelano das mãos de um narco-ditador que é Nicolás Maduro, amigão do Lula, né? A gente foi proibido de dizer isso durante a eleição, mas hoje a gente sabe que é verdade, afinal de contas o Lula recebeu ele aqui de tapete vermelho, né? Imagine que cena bonita vai ser a gente divulgando isso o ano que vem. E não teremos a censura seletiva, já que Cássio Nunes Marques e André Mendonça estarão à frente do TSE. Além dessas notícias, desses acontecimentos, que talvez sejam os mais importantes da semana, temos também o Jason Miller, ex-assessor, aliás, ele é um conselheiro pessoal de Donald Trump, né, dizendo que não vai descansar enquanto não ver Alexandre de Moraes atrás das grades. Não só pelo que ele fez, no caso Felipe Martins, né, usando documentos falsos para subsidiar uma prisão do Felipe Martins, que ocorre até hoje, né? Mas também por tudo que aconteceu ao longo dos anos aí, tá? Ninguém é besta, todo mundo sabe, não vamos ficar chovendo no molhado aqui. Agora, eu trago a notícia para vocês aqui do Eduardo Bolsonaro, que expôs como é que o caso Felipe Martins foi usado e qual foi o objetivo de prender Felipe Martins primeiramente, tá? Então ele não foi preso à toa, não foi por acaso, e talvez esse documento que foi falsificado, que foi forjado, tenha sido sim encomendado. Não sabemos por quem, isso só o tempo vai dizer, as investigações que já iniciaram nos Estados Unidos aqui vão dizer, mas o fato é que nada disso foi por acaso, tudo teve um motivo, e o Eduardo Bolsonaro falou sobre isso. Prestem muita atenção no vídeo, no que ele fala, e no final compartilhe, deixe o seu like, e se for novo por aqui, já inscreva-se aí, tá bom? Olha só. Você acha que a pessoa que segura, que corre o risco de tomar nas costas um abuso de autoridade, não faria maldades contra o Felipe Martins? Ainda mais tendo na sua retaguarda o Alexandre de Moraes? E no meio do caminho foram oferecidas diversas tentativas para que o Felipe Martins oferecesse uma delação premiada. Tá? Então, o negócio era o seguinte: quando levavam o Felipe Martins para a Polícia Federal, colocavam ele para dormir bem, colocavam um lanchinho, colocavam comida boa, perguntavam se a temperatura do café estava ok, se ele queria mais uma aguinha, e aí vinham para oferecer a delação premiada. Ou seja, estavam dando a mensagem de que você vai ter uma vida boa, igual a vida de outros delatores. Mas o Felipe Martins, quando ele se dizia firme, falava: eu não tenho que delatar, porque o Bolsonaro não é golpista e não foi tramado nada disso, recolhiam todo o bom tratamento e mandavam ele de volta para o presídio comum. Esta é a história de Felipe Martins, um sujeito homem que segurou a onda e não inventou nada, mesmo colocando dele próprio na reta. Você imagina estar na cadeia preso pelo Alexandre de Moraes? Sabe-se lá quando você vai ser solto? A Débora do Batom, antes da condenação injusta dela de 14 anos, ela passou mais de 2 anos em prisão preventiva. Isso muito provavelmente é um recorde do STF. Tudo para proteger a democracia, porque são pessoas perigosas. Claro, né? Tudo para proteger a democracia relativa que o Lula tanto fala. Mas percebam que o Eduardo Bolsonaro ele expôs o método e o plano. Por que o Felipe Martins foi preso? Nenhuma novidade, mas tem gente que precisa ouvir isso. Né? Me refiro a esse pessoal sem cérebro da esquerda, eles precisam entender que nada é por acaso, que Felipe Martins
não descumpriu nenhuma medida, não queria fugir da justiça, sequer foi para os Estados Unidos, motivo pelo qual ele foi preso, né? Queria fugir da justiça brasileira. Mentira, documento falso. Guilherme Amado, que inventou essa matéria, que mentiu, matéria pelo qual foi usado como base para subsidiar a prisão de Felipe Martins. O Guilherme Amado vai ser responsabilizado? Ele vai ser preso? Eu acho que não. Por quê? Porque é um cara de direita que foi preso, né? Porque é Brasil. Como é contra a direita, vale tudo. Se fosse de esquerda, aí é outra história, né? Imagine se é um jornalista de direita inventando uma mentira sobre alguém de esquerda e que essa mentira cause a prisão dessa pessoa. E essa pessoa passe aí anos preso. O que ia acontecer se lá na frente fosse descoberto que aquela notícia que motivou a prisão da figura de esquerda pelo jornalista de direita fosse mentira? O que ia acontecer? Agora, vai acontecer alguma coisa com o Guilherme Amado? Não, né? Mas percebam que o método usado com o Cid foi o mesmo com o Felipe Martins. Vocês não concordam que seria mais interessante para o sistema, ao invés de ter dois delatores falando a mesma coisa? Falando contra Bolsonaro, que realmente existia um plano de golpe, que Bolsonaro era o chefe do esquema? Não seria melhor? Não daria mais base? Ainda mais Felipe Martins, assessor especial da presidência da República? Claro que sim, né? Só que Felipe Martins, como disse o Eduardo Bolsonaro, foi muito homem, segurou a onda. Mesmo sabendo que não devia nada, que não merecia aquela prisão injusta, de ter ficado, inclusive, na solitária, segurou a onda e falou: eu não tenho o que delatar, eu não vou delatar porque eu não tenho o que delatar. Não houve fantasia de golpe. E até o Mauro Cid, que, novamente, tá? Eu sei que muita gente não concorda com o que eu vou dizer aqui, mas eu tenho que dizer. É o que eu penso, de fato, tá? Não estou falando isso para agradar ninguém ou para desagradar alguém. Não, estou falando isso porque é o que eu penso mesmo. O Cid, ele não traiu o Bolsonaro, ou pelo menos não fez isso porque quis. Estavam ameaçando a família dele. Ele não tinha outra opção. Eu não sei como eu reagiria se eu tivesse no mato sem cachorro, se eu tivesse na situação do Cid, com alguém ameaçando a minha família. Meu pai, minha mãe, minha esposa, eu não sei como eu reagiria. Você poderia dizer como é que você reagiria? Eu não sei. Então eu não posso culpar o Mauro Cid. Mas o fato é, prenderam os dois com o único objetivo de que o alvo fosse entregue, que entregassem a cabeça de Jair Bolsonaro. Quem na história do Brasil já foi preso por adulteração de cartão de vacinação, do sistema lá do SUS de vacinação? O Cid, a princípio, ele foi preso por isso. O Cid foi preso por isso. Bom, prenderam a Débora por ter escrito com batom numa estátua de pedra, né? Nada mais me surpreende nesse país. Vocês estão entendendo o nível da coisa? Então, esse foi o método, esse foi o objetivo. E tudo está sendo exposto. Assim como a vaza-toga está sendo exposta, as denúncias do Tagliaferro, o gabinete paralelo, né? A subversão da lei, da ordem, desrespeito à Constituição, a perseguição, tudo isso enseja impeachment. E é por isso que cada vez mais essa história de prisão daqueles que promoveram tudo isso não está tão distante. Eu creio, hoje eu tendo a acreditar que isso vai acontecer. Porque se o sujeito ele sofre impeachment, é de lá para a cadeia. É o que evita a prisão. É o que, digamos, salva ele da prisão. É ainda estar no cargo, né? E aí entra aquela questão, né? Se realmente descobrirem lá nos Estados Unidos que foi o cidadão que mandou, que ele está envolvido na fraude do passaporte lá, da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, e ele foi condenado e ficar procurado pela Interpol, o que vocês acham que vai acontecer se ele botar os pés, por exemplo, num país da Europa, que todos têm ligações diretas com os Estados Unidos? O que vocês acham que vai acontecer? Vai ser preso lá. E de lá ele não vai vir para o Brasil. Porque uma coisa eu falei no vídeo de ontem, né? Brasileiro nato não pode ser extraditado. Mas se ele for preso fora do país, ao ser preso fora do país, ele não vai para o seu país natal, para a sua terra natal e de lá ser julgado. Não. Se ele for preso fora do país, ele vai direto para os Estados Unidos, como já aconteceu com diversos indivíduos aí de outras nacionalidades, né? Então, assim, se a coisa escalar, chegar nesse ponto de ele ficar procurado pela Interpol, é isso que vai acontecer. E eu não duvido que aconteça, né? Até porque Donald Trump está indo para cima e não vai recuar 1 milímetro sequer. Ele mesmo já anunciou isso diversas vezes, né? Enfim, como eu disse, vai ser uma grande semana com diversos aspectos importantes acontecendo.
e vamos torcer para o melhor para o nosso país, né? Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.